no Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O ministro da Educação, Camilo Santana, anda entusiasmado e já comemora o sucesso do programa Pé de Meia, que garante auxílio mensal de R$200 para estudantes do ensino médio que frequentam a sala de aula. Ao final do ciclo do ensino médio, cada estudante garantirá uma poupança de R$9.200. As informações, as boas notícias na área da educação chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O ministro da Educação, Camilo Santana, tem percorrido o Brasil inteiro para lançar programas que dão um novo rumo ao ensino público do país. E ao falar sobre o Pé de Meia, transmite entusiasmo com estímulo direcionado aos estudantes das escolas públicas. Camilo já lançou o programa em vários estados e neste ano o Pé de Meia beneficiará 2.700.000 estudantes. Os investimentos com o auxílio aos alunos chegarão no dia 31 de dezembro deste ano a R$8.2 bilhões. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. Cada estudante beneficiado recebe um pagamento mensal de R$200 que podem ser sacados a qualquer momento, mais depósitos de R$1.000 ao final de cada ano concluído, que o estudante só pode retirar da poupança após se formar no ensino médio. Considerando as 10 parcelas de incentivo, os depósitos anuais e ainda o adicional de R$200 pela participação no Enem, os valores chegam a R$9.200 por aluno. A quarta parcela do benefício, que corresponde à frequência escolar no mês de abril, começa a chegar à conta bancária dos estudantes a partir desta quarta-feira, dia 26 de junho. Com redação do Agora, Carlos Alberto. O Pé de Meia, como destacou o Carlos Alberto, é destinado a estudantes matriculados no ensino médio da rede pública de ensino e para participar é necessário que esses estudantes atendam a alguns requisitos. Por exemplo, sejam alunos de famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, CadÚnico, ter inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, serem estudantes de 14 a 24 anos, matriculados no ensino médio regular das redes públicas, tenham no mínimo 80% de frequência escolar e também conclusão do ano letivo com aprovação. São esses critérios que garantem a permanência dos estudantes nesse programa chamado Pé de Meia, que foi uma invenção, jornalista Beto Almeida, uma criação do ministro da Educação, que marca uma das principais medidas adotadas na área do ensino público. O ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou o projeto e deu também a solução para a viabilidade econômica desse programa. O dinheiro é oriundo de um fundo de recursos criado com dinheiro oriundo da Petrobras, dos dividendos da Petrobras. São pelo menos R$8,5 bilhões a ser investido neste projeto, que dará, Beto Almeida, deixará certamente um importante legado, a permanência numa expressão maior dos estudantes na sala de aula para a conclusão do ciclo do ensino médio na rede pública da educação de todo o país. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos ouvintes. Luzenor, essa notícia do Pé de Meia, principalmente com relação a esse primeiro dinheirinho que começa a cair na conta dos estudantes, ele tem um impacto muito forte, porque são mais de 184 mil estudantes aqui no estado do Ceará beneficiados por essa medida, estudantes do ensino médio. E qual é a importância de nós estarmos falando disso nessa questão do ensino médio, Luzenor? Por que o ministro da Educação, Camilo Santana, tomou para si essa tarefa e teve essa ideia? Claro, isso diante da constatação do próprio Censo Escolar Nacional de que hoje
os jovens abandonam os estudos no ensino médio, e fazem isso não por um desinteresse específico na educação deles próprios, mas por vários motivos. Entre eles, a falta de renda, Luciano, da família, para pagar, por exemplo, um transporte, para custear uma alimentação, além desse jovem ter que trabalhar para ajudar no sustento da família. Então, se nós temos hoje essa realidade constatada pelo próprio censo escolar, que a evasão no ensino médio é alta em função dessas circunstâncias que nós falamos que afetam os jovens, a saída foi criar um estímulo para que ele permaneça no ensino. E aí sim, no ensino médio. Porque a partir do ensino médio, Luciano, ele passa a ampliar os horizontes. A partir daí, ele pode fazer um curso técnico, ele pode ir para a universidade, ele pode entrar na universidade pública. E esse recurso do pé de meia garante a esse estudante essa poupança, esse mínimo que ele precisa para ele estar tocando seus estudos adiante. Porque tem um detalhe que a gente tem que levar em conta, o seguinte, Luciano. Você imagina o que é um jovem chegar naquela fase crucial da vida em que ele começa a entender exatamente o significado do que é ter espaço na sociedade, dele precisar consumir, porque o jovem ele vê tudo isso que está disponível para ele e ele diz, por que eu não posso consumir isso? Por que eu não posso aliar meus estudos tendo um mínimo de qualidade de vida? E tem um detalhe a mais, que é um desafio, amigo. Antes desse detalhe a mais, dizer o seguinte, eu não sei, jornalista Beto Almeida, se na sua trajetória de vida estudantil, parte desse tempo foi na escola pública. Eu tive essa experiência, eu sou oriundo, sou fruto da escola pública em Salitre, Juazeiro do Norte e Fortaleza. E ao longo do tempo, o jornalista Beto Almeida, vinha sempre aquela inquietação de querer ter uma renda, trabalhar. Eu mesmo trabalhava, estudava na escola pública e trabalhava como feirante na cidade de Crato, de Juazeiro do Norte. E isso nos levava a ter um entusiasmo e até mesmo a dedicar mais tempo a esse trabalho. Claro, meus pais chegaram dizendo o seguinte, olha, tem que estudar. E nessa história de tem que estudar, a gente conciliava a atividade naquele momento que garantia uma renda com a sala de aula. Mas em outras situações, Beto Almeida, onde há dificuldade maior de renda, os filhos dessas famílias pobres que estão matriculados nas escolas públicas do Brasil inteiro não têm essa oportunidade de conciliar a atividade, o trabalho com a sala de aula, com os estudantes. Daí a importância, a relevância que ganha esse projeto Pé de Meia, lançado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, para estimular esses estudantes a se concentrarem na sala de aula e criarem uma nova perspectiva na área profissional. E a gente avança, Luciano, para essa questão pelo seguinte, uma das promessas do governador Eumano de Freitas é universalizar o ensino integral no médio, ou seja, no ensino médio, integral até o final do seu governo. O que significa isso? Que o estudante do ensino médio, ele vai entrar na escola pela manhã e só vai sair no final da tarde. Ou seja, vai ser estudante profissional. Estudante profissional. E aí sim, é que ganha ainda mais relevância essa aposta no programa Pé de Meia, porque o jovem está sendo incentivado a permanecer dentro da escola, que é o espaço adequado para ele, adquirindo conhecimentos, ganhando condições para enfrentar o mercado depois lá fora, saindo, quem sabe, para uma universidade ou para um curso técnico profissionalizante. Enfim, ele tem que estar dentro da escola e principalmente concluindo o seu ensino médio. E essa proposta, então, ganha ainda mais reforço, porque nós sabemos, existe a ideia hoje de universalizar a oferta do ensino integral em tempo realmente que o estudante disponha todo o seu capital social nesse investimento que é a sua formação. E entre os bons números sobre esse programa Pé de Meia, tem ainda outros dados que chamam a atenção. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, serão investidos 8 bilhões e 200 milhões de reais para garantir o auxílio de 2 milhões e 700 mil estudantes em todo o Brasil. Somente no Ceará, como bem citou o jornalista Beto Almeida,
Almeida, são pelo menos 184 mil alunos do ensino médio da rede pública beneficiados com o programa Pé de Meia. Ao longo, se os estudantes decidirem, olha, eu não vou sacar essa grana, ao longo dos 3 anos do ensino médio, esse estudante terá guardado, a título de hoje, a valores atualizados, R$ 9.200. Uma boa poupança, jornalista Beto Almeida, para começar e para muitos que sonham após a conclusão do ensino médio, sonham com a universidade. Uma poupançazinha muito boa, Luciano. E ainda tem mais. Quando chegar na época do Enem, não paga a matrícula e ainda recebe uma ajuda de custo de R$200 para você fazer prova. Luciano de Oliveira, hoje, com todos os problemas que nós enfrentamos, está muito mais acessível, muito mais fácil o estudante carente, o estudante pobre, fazer os seus estudos, concluir os seus estudos, Luciano. Com essa grana do bolso, Marcos Furlan, eu teria 2 opções. Se a época de estudante de escola pública tivesse essa oportunidade de receber um programa Pé de Meia tão importante na vida desses estudantes, eu teria 2 caminhos, jornalista Beto Almeida. Era pegar essa poupança, transformar em mercadorias para vender nas feiras de Juazeiro do Norte de Crato, me tornando lá um grande comerciante, ou então seguir os passos da área da educação, que foi a opção que eu fiz. Você é um empreendedor, Luciano. Com certeza iria empreender.